Olá, estamos de volta com mais um estudo da Palavra de Deus. Que bom que você está aí conosco. Deus possa te abençoar e ajudar você. E que nós possamos juntos aí aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a Trindade. E é muito importante nós entendermos um pouco sobre esse assunto porque há muita especulação e há muita desinformação com relação a isso. Mas o que nós devemos permitir é que a Bíblia, ela fale por si só. Ok? Então é um estudo muito importante, eu quero que você preste muita atenção, anote os textos bíblicos para que você possa entender a palavra de Deus, o que Ele quer falar para cada um de nós. Sabe que no tempo em que a Bíblia começou a ser escrita, a humanidade havia se afastado muito de Deus. Por isso, acreditava em muitos e diferentes deuses, como o sol, a lua, as estrelas e até mesmo os animais. O culto a esses deuses envolvia adoração de imagens, rituais imorais e até sacrifícios humanos. Diferentemente das nações pagãs de seus dias, os israelitas acreditavam na existência de um só Deus, que era o Criador e mantenedor dos céus e da terra. Agora, o que levou os israelitas a acreditarem num Deus único e soberano? Nós vamos ver em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 32 ao 35. Olha só o que diz aqui. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde a extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo? Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido e com grandes milagres, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Os versos que lemos fazem parte do sermão de Moisés ao povo de Israel. Suas palavras levaram o povo a se lembrar do dia em que viram a glória de Deus e ouviram a sua voz ressoando como o trovão diante do Monte Sinai, o lugar onde Deus deu ao seu povo a sagrada lei. Moisés os fez lembrar também da manifestação do poder de Deus quando libertou da escravidão egípcia e de como o Deus a quem serviam e adoravam devia ser único para eles. Ele afirma categoricamente que não há nenhum outro Deus além de Jeová. No capítulo 6, ele volta a afirmar que o Deus a quem adoravam era único. Nós vamos aqui no capítulo 6, versículo 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A doutrina israelita de que existe um único Deus não foi ensinada apenas por Moisés, mas outros escritores bíblicos, como o profeta Isaías, também revelaram esta verdade. Nós vamos agora para Isaías, no capítulo 45, verso 5. Isaías 45, no versículo 5, veja aqui o que o profeta Isaías fala para nós. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças. O próprio Deus falou a Isaías que ele era único. Não há como questionar tal afirmação se cremos que Deus inspirou os seus profetas e também o profeta Zacarias confirmou essa doutrina. Em Zacarias, no capítulo 14, verso 9, Zacarias 14, 9, veja aqui o que o profeta ele também afirma com relação a essa maravilha de Deus. Zacarias 14, verso 9. E eu leio aqui.
E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Como podemos notar, os israelitas acreditavam no único Deus, em contraste com o paganismo das nações que os rodeavam. O cristianismo, por sua vez, afirma que Deus é triuno: Espírito Santo, Pai e Filho. Será que a nossa crença não está contradizendo as Escrituras? O que a Bíblia nos ensina sobre este assunto? Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12, no verso 29 ao 32. Marcos 12, 29 ao 32. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Como nós podemos perceber, com essas palavras dirigidas a um teólogo judeu, Jesus estava citando o texto que nós lemos em Deuteronômio 6, verso 4. Ao usá-los, ele confirma o ensinamento de que existe um único Deus. Noutra ocasião, Jesus voltou a mencionar esta crença enquanto dirigia uma oração ao Pai Celestial, e isso está em São João, no capítulo 17, versículo de 1 a 3. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus estava para ser sacrificado. Logo ele cumpriria a sua missão na terra e desejava ardentemente que seus seguidores conhecessem a Deus a quem ele viera a representar. E ele afirma mais uma vez, de maneira categórica, que esse Deus é único. Além de Jesus, o apóstolo Paulo também deixou escrito o que aprendeu a respeito de Deus. E isso está em 1 Coríntios 8, do versículo 4 a 6. 1 Coríntios 8, 4 a 6. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. O apóstolo Paulo, o maior teólogo do cristianismo, deixa bastante clara a ideia de que ele também cria em um único Deus. Como podemos ver, o cristianismo não abriu mão do monoteísmo, ou seja, a doutrina de um único Deus, ao defender o conceito de um Deus triuno, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, existem várias passagens que apresentam a pluralidade de Deus. E nós vamos analisar algumas delas. E a primeira é Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Veja aí. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Na criação do homem, a Bíblia nos apresenta Deus expressando sua intenção na forma plural. Façamos o homem à nossa imagem. Ele não diz: faça o homem à minha imagem. Façamos o homem à nossa imagem. O verbo e o pronome no plural indicam que pelo menos duas pessoas participavam
daquela decisão. Vamos ver também Gênesis 11, verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Mais uma vez encontramos Deus expressando sua intenção no plural. Desçamos, confundamos. Essas expressões são uma clara demonstração de que a divindade é formada por mais de uma pessoa. Além dessas passagens, no livro do profeta Isaías, a Trindade também nos é claramente apresentada. Isaías, no capítulo 48. Isaías 48, versículo 12 e 13. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Os versos 12 e 13 nos dão a entender que quem está falando por intermédio do profeta Isaías é Jesus. Ele se apresenta como aquele que fundou a terra. E quem fundou a terra? Segundo o apóstolo Paulo nos traz essa informação, foi por intermédio de Jesus que foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, versículo 16. E em Apocalipse 1:8, o próprio Jesus confirma que o que disse o profeta Isaías, dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Outras versões rezam o princípio e o fim, que dá na mesma coisa. E o verso continua, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vamos ver o que o verso 16, do mesmo capítulo 48 de Isaías, diz, versículo 16: chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em oculto desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou a mim com seu Espírito. O verso diz claramente que foi Jeová, ou seja, Deus Pai, quem enviou Jesus a este mundo, para que fosse o nosso Salvador. Isso nós vemos em São João 3,16. Foi o Pai também quem enviou o Espírito para estar com Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas distintas, porém tão unidas em vontade e propósitos. Podemos dizer que os três agem como se fosse uma só pessoa. Agora, nós vemos algumas passagens aqui no Antigo Testamento. Há várias outras, mas a que nós vemos aqui é o suficiente para nós entendermos isso. Mas o Novo Testamento nos ajuda a esclarecer a existência da Trindade? Será que há algum texto no Novo Testamento que corrobora estas passagens que nós lemos do Antigo Testamento? Vamos ver uma passagem que está em São Lucas, no capítulo 1, versículo 34 e 35. Lucas, capítulo 1, 34 e 35. Diz assim: e disse Maria ao anjo: como será isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo que falou a Maria deixou claro que foi o Pai, o Altíssimo, quem entregou o Filho, o Santo, e que a concepção milagrosa era obra do Espírito Santo. Vamos ler também São Mateus, vou voltar aqui um pouquinho atrás, capítulo 3, versículo 13 ao 17. São Mateus 3, versículo 13 ao 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu quero ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No batismo de Jesus,
podemos ver explicitamente a presença da Trindade. O Pai falou dos céus, o Filho estava dentro do rio, acabando de ser batizado, e o Espírito Santo que desceu sobre ele em forma de uma pomba para enchê-lo de poder. Agora vamos no outro texto, São João 14, 26, um pouco mais à frente, São João 14, 26. Veja o que o texto bíblico aqui diz para nós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mais uma vez, as três pessoas da Trindade estão mencionadas na promessa que Jesus fez aos seus discípulos. O Pai enviaria o Espírito Santo a fim de que este revelasse quem era Jesus. Finalmente vamos ler a bênção apostólica que se encontra em 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. Nós vamos ver aqui esse que é um dos textos também fantásticos e maravilhosos. Olha o que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A bênção apostólica inclui as três pessoas da divindade: Jesus Cristo, Deus o Pai e o Espírito Santo, numa clara demonstração de que o apóstolo Paulo, o autor da carta aos crentes de Corinto, também cria na Trindade. Conforme nós vimos no estudo de hoje, a divindade se revela através da Bíblia em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um com uma função, porém, todos estão unidos em vontade e propósitos, entre os quais o de salvar a humanidade perdida. Eu espero que você tenha compreendido esse estudo e tenha o desejo de continuar conhecendo melhor este Deus tão especial. Eu quero orar com você agora, suplicando a Deus a guia e a iluminação do Divino Espírito Santo. Bom Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo estudo de hoje. Obrigado porque o Senhor tem abrido o nosso entendimento para entender a Tua Palavra. Que nós possamos entender o que o Senhor requer de cada um de nós. E obrigado pela salvação que é em Cristo Jesus. Obrigado pelo Divino Espírito Santo que nos cela para a salvação. Que a Tua graça manifeste sobre a nossa vida. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. No próximo estudo, nós vamos analisar as principais características desse Deus triuno, pois é fundamental conhecê-lo para que possamos amá-lo. O tema do próximo estudo é Conhecendo o Deus Triuno. E eu espero você no próximo estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aí você pode fazer seu comentário, você pode tecer aí as suas considerações também. Eu agradeço de coração. Fiquem na paz, fiquem com Deus.